Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, o processo do BPN é provavelmente o processo que mais envergonha a democracia portuguesa. Por tudo o que se passou ao longo de anos, os contribuintes portugueses estão condenados a pagar uma fatura inacreditável, consequência de uma tragédia de episódios sucessivos. Episódios esses que começaram com uma gestão que ao longo de anos foi pondo em causa a sustentabilidade do banco através de negócios sucessivos totalmente irresponsáveis. Contou essa gestão que, segundo os indícios, terá sido constituída de crimes sucessivos, também eles, matéria que está a ser apurada pela Justiça, que tem de ser apurada pela Justiça e que tem de ser apurada pela Justiça de forma célere, porque se não for apurado de forma célere não é justa. Contou também com uma supervisão complacente. A supervisão do Banco de Portugal, durante anos, ignorou por completo as práticas da gestão do BPN. Depois, mais tarde, conhecendo essas práticas, através de sucessivos alertas, resolveu ignorar esses alertas. Num terceiro momento, já não conseguindo ignorar, foi colocando questões à administração do BPN. Mas continuou a conformar-se com a ausência de respostas ou com as respostas evasivas. Também esta supervisão irresponsável, altamente lesiva dos contribuintes, não pode passar impune e não pode passar sem que aqui marquemos a nossa total oposição a esse tipo de irresponsabilidade praticada numa democracia. A supervisão é uma função essencial de um Estado democrático. E quando esse Estado democrático se demite de a fazer de forma competente, está-se a demitir de uma das suas principais funções. Passado toda esta fase, decidiu o Governo do Partido Socialista nacionalizar o BPN. Fê-lo invocando um argumento que é de prova impossível, mas também a posição contrária seria, é justo dizê-lo, de prova impossível. Argumentou na altura o Governo do Partido Socialista com o risco sistémico. Nunca vamos conseguir saber se esse risco sistémico existia ou não existia. E por isso, na altura, demos o benefício da dúvida de forma responsável a quem tinha a informação e podia, de facto, habilitar a uma decisão. Acontece que essa nacionalização tinha que ter uma consequência. E a consequência podia ser opcional. Podia o Partido Socialista e o seu Governo optar por manter o BPN como um banco público e dar-lhe uma função enquanto banco público. Era, por exemplo, o que defendia o Partido Comunista. Optou por não o fazer. Podia optar por recuperar a marca do BPN, fosse para o manter como público, fosse para o reprivatizar, mas reabilitando o banco. Optou também por não o fazer. Podia fazer o que outros países fizeram em situações idênticas, que era imediatamente limpar os ativos tóxicos e reprivatizar imediatamente um banco na sua versão mais comercializável, no sentido de obter a melhor receita possível. Também não o fez. E então o que fez o Governo do Partido Socialista? Nada, absolutamente nada. Durante 3 anos, deixou que todo este processo se continuasse a arrastar. Deixou que os prejuízos se continuassem a acumular para os contribuintes. Deixou que os depósitos continuassem a sair do banco. Deixou que os créditos continuassem a sair do banco. Tentou, já numa fase adiantada do processo, promover a reprivatização do BPN e, sucessivamente, em 2 tentativas, essa reprivatização ficou deserta. Ou seja, o Governo do Partido Socialista decidiu nacionalizar. Não conseguiu fazer do banco absolutamente nada. Não conseguiu sequer encontrar um único candidato a concorrer à reprivatização do banco. Acumulou sucessivos prejuízos para o contribuinte e isso é totalmente inaceitável e é a prova maior de uma irresponsabilidade da governação socialista na gestão deste processo, que é, como todos concordamos, uma das maiores tragédias da democracia portuguesa. E, portanto, é fundamental que tenhamos noção de uma coisa. Quando este governo tomou posse, havia muita coisa que era imutável relativamente ao BPN. A gestão que está neste momento a ser julgada pelos tribunais já tinha ocorrido. Todas as falhas de supervisão e a irresponsabilidade da supervisão já tinham ocorrido. A nacionalização já tinha ocorrido. A ausência total de capacidade do Governo do Partido Socialista de dar uma resposta depois da nacionalização também já tinha ocorrido.
As duas falhas de reprivatização do BPN também já tinham ocorrido. Mas há mais. Havia já assinado um memorando de entendimento, assinado pelo Governo do Partido Socialista e que mereceu a concordância do Partido Social Democrata e do CDS, que definia muito bem o que estava em causa neste momento. Havia uma opção tomada, reprivatizar. Havia um prazo para essa decisão, 31 de julho. Havia também outro tipo de decisões que têm sido ignoradas, mas que já constavam também. Por exemplo, o aumento de capital para cumprir os rácios de solvabilidade, o aumento de 500 milhões de euros, já está no orçamento para 2011, por decisão do Governo do Partido Socialista, já estava também ele decidido. Mas também a limpeza de alguns ativos daquilo que é o perímetro do BPN hoje em dia está no memorando de entendimento e isso tem sido ignorado, já estava também decidido que seria feito assim a quando da reprivatização. É por isso que aquilo que se diz neste momento sobre a reprivatização do BPN é uma irresponsabilidade. O que este Governo promoveu em menos de 30 dias foi o que o Governo do Partido Socialista não conseguiu promover em 3 anos. Foi pôr um ponto final nesta situação. Porque, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, quando estamos dentro de um buraco, a solução não é continuar a cavar. E o Partido Socialista sucessivamente foi cavando e enterrando os contribuintes portugueses. Era preciso, de uma vez por todas, pôr ponto final. Com certeza que não se consegue neste momento evitar grande parte do prejuízo que já estava causado, mas consegue-se algo que é muito importante para os contribuintes portugueses, pôr de uma vez por todas um ponto final nesta tragédia.